E vem conferir a crítica do filme Hurry Up Tomorrow. E eu finalmente assisti o filme Hurry Up Tomorrow. Filme esse que é protagonizado pelo The Weeknd e que também tem no elenco Jenna Ortega e Barry Keoghan. Filme esse que serviu, de acordo com o The Weeknd, para poder divulgar o seu álbum Hurry Up Tomorrow. The Weeknd esse que está tentando a sua carreira como ator. Ele falhou miseravelmente fazendo The Idol, que é a pior série do ano que ela foi lançada, e agora ele lança um filme horroroso, que é o Hurry Up Tomorrow. Bom, a ideia do filme em si não é ruim. Ele é um filme que ele vai trabalhar muita ideia de a pressão que um artista sofre, como as pessoas à sua volta talvez não sejam tão benéficas para um artista, e também mostrar o lado dos fãs que dependem muito desse artista. Essa ideia em si não é ruim, mas se parar a pensar, a própria Hollywood já usou essa ideia muito melhor do que esse filme aqui. Eu acredito que para esse filme funcionar, ele tinha uma opção muito válida, um exemplo para mim que funciona muito bem, que é um filme chamado Louco Obsessão. Filme esse que é baseado num livro do Stephen King e que mostra muito essa ideia da relação de um escritor com a sua fã devota que acaba isolando ele num lugar do mundo. Esse filme, se fosse a base para Hurry Up Tomorrow, eu acho que funcionaria muito melhor do que foi feito aqui. Porque a ideia do filme não é ruim. Como eu falei, a mensagem que o The Weeknd quer passar através do seu roteiro também não é ruim. Mas como ele é desenvolvido, é horrível. Porque o diretor não é bom, o roteirista não é bom, e a Jenna Ortega e o Barry Keoghan acabam não conseguindo mostrar todo o seu potencial de atuação, porque esse roteiro não consegue dar espaço para eles fazerem isso, sendo que o protagonista do filme é o The Weeknd, ou Abel, como ele prefere ser chamado, onde ele é horrível. Então a partir daí, o filme como um todo acaba sendo um grande desastre. A primeira parte do filme, pra mim, já é um grande erro, porque eles apresentam muito a personagem da Jenna Ortega. O que seria mais interessante narrativamente? Ela conseguir chegar até ele sem a gente saber nada dela, sem a gente saber quem ela é, o que ela pensa e o que ela sente. Assim, a gente olharia pelo olho do The Weeknd, olhando ele ver aquela fã maluca, sem saber o que ela quer de verdade. Ela tá certa? Ela tá errada? O que ela pensa? Por que ela fez isso? Só que não, o filme já faz toda uma construção dela, porque parece que quando você vê a construção que fazem pra ela, dela queimando a casa, dela ignorando a mãe até chegar no The Weeknd, você acaba percebendo que é o filme querendo dizer, olha, a gente tá falando de uma fã específica, a gente não tá falando de todos os fãs. Parece que até ele já querendo passar um pano porque ele não quer criticar os próprios fãs que podem assistir o filme e se sentir ofendidos com isso. Só que isso perde muito a força e o impacto de quem é essa menina. A gente sabe mais ou menos quem ela é, porque a gente sabe mais ou menos o que ela tá pensando. Então esse é o primeiro ponto. Essa primeira parte de construção de quem ela é já acaba estragando muito da personagem. E aí entra outra escolha errada do filme pra mim, que seria, quando o The Weeknd e a Jenna Ortega estão juntos no filme, seria um momento onde deveria ter aquela brincadeira de ele acaba se vendo nela, pelo menos essa é a ideia do filme. Ele se vê nela porque ela tá perdida e ela se conecta com as músicas, só que ele não se conecta mais com as músicas. Isso é uma ideia até interessante, mas é muito rápido o momento que eles ficam juntos. O filme não sabe explorar muito bem a atriz Jenna Ortega, que é excelente na forma como ela consegue passar emoção e sentimento, e ao mesmo tempo, toda essa mensagem do filme que é, olha, ela é uma fã que tá no fundo do poço, mas através das músicas do The Weeknd, ela consegue ver alguém que se liga com ela. Enquanto o The Weeknd não consegue, a partir desse ponto do filme, se ver mais nas próprias músicas. Essa é uma ideia interessantíssima, de como os fãs acabam dependendo dos artistas e idolatrando eles mais do que eles mesmos conseguem se ver. Então essa ideia é interessante, mas é tão rápido eles juntos, as discussões são tão rasas e tão pouco profundas, que o que acaba acontecendo? São uma sequência que dá pra jogar fora. A participação que promete ser essa fã com ele não funciona porque o roteiro não é bom, porque o roteirista não consegue ter a capacidade de tirar o máximo que a atriz e a personagem da Jenna Ortega precisava, e o máximo que aquele ponto do roteiro estava pedindo dele. Com isso, você tem simplesmente ótimos discursos jogados fora. Então o começo do filme é prejudicial para a personagem, e o final do filme, e a metade pro final, também é ruim para ela, porque você vê que o roteiro não consegue
dar conteúdo, não consegue dar momentos para ela conseguir se destacar, e isso acaba sendo um problema. Outro problema que também acaba se discutindo nas atuações e também se discute muito na parte do roteiro é o personagem do Barry Keoghan. O ator é excelente, ele é um dos grandes atores que surgiram recentemente, a gente vai ver muito falar sobre ele, e não duvido que em anos ele vai conseguir até ganhar um Oscar, porque ele é um excelente ator. Aqui, tanto ele como a Jenna Ortega não estão tão bem no filme, e não é que eles não estão tão bem por causa que eles são ruins, não, os dois são muito bons, só que eles não estão bem porque o roteiro não é bom e a direção não é boa. E a mensagem que quer passar no personagem também é interessante, a mensagem de o ator ou o cantor ou quem acaba chegando na fama deveria olhar quem está na sua volta, porque as pessoas vão mudando com a fama e podem ser influências negativas. Ótima mensagem, interessante. Mas ela é bem desenvolvida? Ela é bem trabalhada? Obviamente não é, porque o filme não tem um bom roteirista que sabe trabalhar as ideias. Ele joga ideias na tela sem conseguir se aprofundar nelas, então viram só ideias ao vento que não levam a nada. E é isso que acaba acontecendo aqui. Toda a sequência inicial, que foca muito neles dois juntos, acaba mostrando muito bem como essa relação acaba não funcionando. Mas, na parte de desenvolver e trabalhar, acaba até ficando incoerente. Tanto que você pode ver que todos os discursos que eu mencionei aqui no filme são discursos que eu mais interpretei do que o filme conseguiu apresentar e desenvolver, porque o roteirista não era capaz de conseguir fazer isso ao longo de todo o filme. Além disso, você tem o protagonista do filme, que é o The Weeknd, que é outro problema. O The Weeknd, ele não é ator. E isso não é um problema. Ele pode fazer um curso de ator, fazer um curso de teatro e melhorar na sua atuação, e tá tudo bem. Ele vai querer parar a carreira dele por mais ou menos 6 meses, 1 ano, para tentar se formar um pouco mais de ator? Não. E isso acaba prejudicando os projetos. The Idol é uma série horrível além do The Weeknd, mas o The Weeknd acaba prejudicando muito naquela série, porque ele não consegue entregar os momentos dramáticos. E aqui acontece a mesma coisa. Ele é o principal personagem do filme. Os principais momentos dramáticos acabam sendo na boca dele, e ele não consegue entregar. Tanto que uma das melhores cenas que envolve ele no filme, em questão de direção e ele, é uma cena que, primeiro, não faz sentido narrativamente, mas quando você pensa em atuação, ele não fala nada a cena inteira, por isso que é boa. Ele só tem que entregar alguns caras e bocas. Tem uma cena que a Jenna Ortega tá falando com o The Weeknd, ele vai ter um surto pra falar com ela. Ela tá falando muitas coisas, ele tem um surto e responde ela. Essa cena, ele não consegue passar o mínimo de emoção, na cara, na voz, até na entonação da voz você sente isso. Então ele não é ator. Então, e ele é o principal ponto desse filme. Ele não consegue entregar no drama. Ele não consegue entregar na parte que ele precisa mostrar o que ele está sofrendo ali. E o roteiro acaba prejudicando mais, porque o roteiro já não é bom. O roteiro já não funciona. Então isso acaba sendo um grande problema. O protagonista não funciona. E, já que ele está com dois atores muito bons e muito competentes, como Jenna Ortega e Barry Keoghan, quando eles estão em cena com ele, acaba ficando pior para ele ainda, porque ele acaba não conseguindo, ele acaba mostrando mais as deficiências que ele tem como ator. E de novo, quando você faz um filme que você vai ter só 3 personagens, é muito importante que algumas coisas funcionem para esse filme funcionar perfeitamente bem. Primeiro, os 3 atores têm que estar completamente em sintonia, porque eles vão ter muitos momentos onde só vai ter um e outro conversando na sala, um e outro conversando num cômodo, um e outro tendo diálogos profundos e emocionais. Você tem um protagonista que já não funciona, já estragou o filme. Mas você pode ter um roteirista muito inteligente que vai conseguir desenvolver as ideias e os roteiros para salvarem os personagens. Também não funciona. Mas você pode ter um diretor competente que consegue tirar o máximo que aqueles atores têm. Não funciona, também não é isso. Então é um filme que ele fracassa em tudo que ele tenta fazer. Ele tem ótimas músicas, porque o The Weeknd é um cantor fantástico, é maravilhoso, eu diria, eu sou muito fã das músicas dele. Você também tem uma ideia muito boa, mas é só isso. O filme não consegue aprofundar em nada que ele apresenta. É uma perda de tempo de um filme horroroso que não consegue apresentar nada, de um diretor, inclusive, que tenta entregar mais visualmente do que realmente no roteiro. Às vezes, menos é mais. E essa frase é muito importante no cinema. Às vezes, você não precisa fazer um show de direção, querendo mostrar como você sabe dirigir alguma cena para poder mostrar o seu trabalho. Não. Às vezes, numa sala fechada, 2 pessoas dialogando, vai ser melhor do que você mostrar várias coisas ao mesmo tempo. E isso que acontece aqui. Esse diretor, em alguns pontos, parece que ele acabou de sair da faculdade de cinema e ele quer mostrar tudo que ele sabe fazer. Então ele quer usar todos os recursos que ele acabou de aprender para poder mostrar que ele tem capacidade, e para mim acaba não funcionando. De novo, uma das cenas com melhor direção do filme para mim, como ele vai trabalhando na parte mais ideológica do filme, você acaba percebendo que é uma cena que nem precisava ter no filme, porque ela não faz sentido existir. É um filme que, de novo, precisava ter mais tempo de Jenna Ortega e The Weeknd no quarto para eles funcionar. Precisava ter os dois ali naquele apartamento, naquele quarto, conversando sobre a vida deles. Muito rápido, pouco profundo,
pouco envolvente, um filme horroroso, um filme que parece em alguns pontos, porque no final, qual que é a mensagem do filme? Eu não vou dar a mensagem final, mas qual que é a mensagem que o filme parece que quer passar? Parece que em alguns pontos, parece que é o The Weeknd querendo amaciar o próprio ego, porque parece que aí ele falou assim, olha, a vida de artista é muito difícil, ela é muito sofrida, mas apesar de tudo que a gente passa, a gente sempre vai querer voltar para ver o sorriso dos fãs. No fim das contas, as mensagens que poderiam ser fortes e impactantes não acabam funcionando, e a mensagem final passa muito mais essa ideia de respeitem os artistas, porque eles fazem coisas que você nem sabe o que eles estão passando para chegar no palco, então você tem que amar eles. Essa é a impressão da mensagem final de um filme horrível. Concluindo, Hurry Up Tomorrow é um filme terrível, tenebroso, que não merece seu tempo. É um filme que pra mim ele erra em tudo que tenta fazer. Boas músicas, boas ideias, tudo o resto é mal desenvolvido. Jenna Ortega e Barry Corgan é muito prejudicada pelo roteiro e pela direção. Direção é essa que não funciona, roteiro é essa que não funciona, e um protagonista horroroso que é o The Weeknd. E por isso que eu fecho Hurry Up Tomorrow com uma nota 1,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme Hurry Up Tomorrow? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.